ser bandoleiro, amigo? Maybe. Maybe not. Vai enfiar no... I hurt myself. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da quarentena e da sétima arte. Este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a nossa 7ª temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, ou Etserpic, ou Lecrão. Aqui comigo, ele entendeu cada detalhe deste filme porque sua cabeça funciona em reverso. Olerep, Olecrão. Fala, caros amigos ouvintes, estamos em modo de quarentena ainda. Eu vou falar o seguinte pra vocês rapidamente. Eu fiquei muito preocupado em fazer esse cast, mas eu lembrei de uma coisa muito interessante. Se os próprios atores não entenderam muito bem o filme que fizeram, não serei eu que vou entender 100%. Então, estamos aí. Muito bem. Aqui com a gente também, ele é nosso professor de cinema e vai explicar tudo em detalhes que você precisa saber sobre este filme e este diretor. Sednanerek Epilef. Fala, galera, satisfação imensa estar aqui com vocês, mas sabe como é que é, né? Final de ano, o professor não pode dar muito mole, então eu vou explicar o filme todinho pra vocês em estoniano, ao contrário. Então tá certo. Muito bem, Filipão, muito obrigado, Maguinho e Felipe, pela presença de hoje. Nosso tema de hoje, finalmente este cast. Se tinha um cast que a gente sabia que ia fazer esse ano, é o cast de hoje. Nosso tema de hoje é o filme Tenet, de Christopher God Nolan. Com John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Clemence Posey, Aaron Taylor Johnson, Ramesh Patel, Martin Donovan e Sir Michael fucking Caine. Sinopse oficial, um agente secreto... A sinopse oficial é sensacional, presta atenção. Um agente secreto se envolve em uma perigosa missão além das regras do tempo para evitar o início da Terceira Guerra Mundial. Quem concorda com essa sinopse? Que filme é esse? Pois é, boa, Felipe. Que filme é esse? Não sei, esse filme eu não vi, não. É o que a gente vai falar? Bom. Eu não vi esse filme, não. Olha só, o filme custou 205 milhões de dólares. O Nolan agora só faz blockbuster de mais de 200 milhões. Ele virou Michael Bay. O filme arrecadou mundialmente, até o momento, 358 milhões de dólares total. Está em cartaz nos cinemas de todo mundo ainda, praticamente. Aqui no Brasil ele estreou oficialmente dia 29 de outubro. Olha só, você, nosso ouvinte, nosso querido ouvinte, está acostumado com a ordem normal do nosso cast, né? A parte com spoilers, a parte sem spoilers, mas também está acostumado com essas linhas temporais reversas ou não lineares do Christopher Nolan. Hoje nós vamos ter uma novidade. Faremos o cast em movimento temporal pincer, em que, caro ouvinte, o Felipe estará no time vermelho e se moverá para frente no tempo. E o Maguinho está no time azul e fará o cast em movimento inverso. Então, presta bem atenção. Cuidado, porque spoilers poderão aparecer a qualquer momento. Mas eu acredito que esse cast vai ser mais fácil de entender que o filme que a gente está falando. Perfeito, vamos lá. Perfeito. Seguindo as regras. Então, muito bem. Esse filme, Tenet, é um dos filmes mais esperados do ano. Foi a minha maior expectativa do ano. A gente fez o nosso primeiro cast dessa temporada, são expectativas de 2020. Eu falei bastante disso, mas eu não sabia nada do filme. Na verdade, eu só vi um teaser e o primeiro trailer. Depois, tudo que saiu depois eu não vi. Eu vou começar perguntando pro Filipão o seguinte: por que Tenet era um dos filmes mais esperados de 2020? Pro senhor também, Filipão. Foi a minha segunda maior expectativa do ano, né? E bom, assim como você, eu também procurei não ver muita coisa sobre o filme, sinopse, não li nada, vi o primeiro trailer, se eu não me engano, só. E até eu lembro que no grupo do Ratos eu botei brincando, né? Não entendi nada, mas tem o Michael Caine, tem uma cena de ação maneira, tá bom. Não preciso saber mais nada sobre o filme, não. De uma certa forma, alguns elementos do trailer, né, me remeteram um pouco ao Inception, na origem, não necessariamente tenha se concretizado depois quando assisti o filme, mas alguns elementos estéticos me lembraram A Origem, que é um filme que eu adoro. O tom do trailer, né, o clima do trailer, essa coisa de não revelar nada também. Você sai do trailer com mais pergunta do que com resposta, né? Essa dúvida que surgiu na minha cabeça me fez querer ver muito filme. E por se tratar, lógico, de um filme do Christopher Nolan, né, que
Ah, Então, é? Olha só. Pois é. Fala. Não, cara, o Nolan, sem sombra de dúvida, é um diretor que... Qualquer filme que ele for fazer, se ele for fazer o filme Os Trapalhões amanhã, a gente vai ficar curioso pra ver o que ele vai fazer. Com certeza. Por ter a assinatura dele, e é um diretor que tem a ficção por detalhes, né, por histórias geralmente complexas, então tem muitos elementos do cinema dele que me agradam muito. A gente vai falar mais sobre isso aí durante o cast, mas com certeza Tenet era um dos filmes mais esperados do ano. Com certeza. Maguinho, eu queria agradecer a sua participação de hoje, valeu pelo seu depoimento sobre o filme. Você é um fã do Christopher Nolan e é sempre bom escutar a sua opinião sobre o filme. Queria que você deixasse seus contatos aí pra gente, cara. Bom, eu que agradeço, foi um cast extremamente explicativo para quem entendeu, né? A gente tá aqui, a gente sai de um cast totalmente bugado. Procure nas minhas redes sociais, eu estou lá, Marcelo Pereira, tem Facebook, Instagram. Continue assistindo tudo que vocês possam em streaming, VOD, plataformas em gerais. É isso aí, um abraço a todos e até a próxima. Como eu falei, eu tinha muita expectativa, o Nolan é sempre uma expectativa, o Felipe falou tudo certo. Mas aí saiu o primeiro trailer, o teaser mesmo eram umas cenas, né, ao contrário e tal, não entendi nada. Já no trailer, às vezes você consegue ter uma ideia, é um filme de espionagem e tal. Tem uma cena que eu fiquei louco, foi a cena da corda, né, deles escalando o prédio com a corda. Eu falei, caraca, mano, vou surtar nisso e tal. A expectativa é essa realidade. Começou o filme, né, tem 2 horas e 35, a tal da cena da corda não demora muito pra acontecer. Não achei nada demais, não. E eu acho que essa cena meio que resume muito o que acontece, porque a gente vai sempre com uma expectativa muito grande, né? E por mais que eu tenha gostado desse filme, ele foi o meu melhor filme de novembro, eu falei isso no cast, eu também falei que ele tem alguns problemas. Mas por enquanto a gente tá na parte sem spoilers, então eu não vou falar de todos os problemas, não vou entregar todos os segredos. Mas assim, uma das coisas, agora já entrando no que eu achei do filme, ele é o filme do Nolan que mais parece se passar numa realidade ficcional. Tanto que os nomes dos personagens, o desenvolvimento dos personagens, parece que todos eles estão trabalhando para a trama evoluir e não para que haja um desenvolvimento deles ou um relacionamento aqui. Isso é uma coisa que muita gente critica nos filmes do Nolan. Os personagens não são bem desenvolvidos, eles falam como se eles fossem todos cientistas de física quântica e tal, não sei o que. É tudo muito expositivo, é tudo muito em prol da trama. Nesse caso, me parece realmente assim, que eles sabem que eles estão num filme. Inclusive o personagem principal, eu acho que eu posso falar isso, ele não parece ter medo que vai morrer no filme inteiro. Então, tem algumas coisas que me tiraram do filme, assim, e me fizeram me preocupar também com as consequências. Cara, eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Perfeitamente, assim. O que você achou do filme, Felipão? Já emenda aí e já fala também pra gente. Lembrando que você tá sem spoilers, tá? Você tá sem spoilers. Não, claro. Eu gostei do filme. Como eu falei, cheguei a comentar com vocês brevemente antes. Isso que você falou, eu não tinha pensado, mas de fato, até por conta muito dessas explicações dele, né, em prol de tentar fazer uma coisa bem verossímil. Então, por exemplo, é um filme como Interestelar, que tem questões de viagem em outro planeta e tal, é tudo muito baseado na questão científica, né? Então, ele sempre teve isso. O próprio Batman, né, uma das coisas que eu mais gosto da trilogia dele é que me parece que aquele Batman poderia existir, sabe? Numa sociedade não muito distante da nossa. E esse filme tem esse tom mesmo. Eu acho que esse filme foge um pouco mais da realidade, mas totalmente proposital, apesar assim, de ter as explicações científicas e tal. Eu acho que esse filme ele tenta se explicar mais para o espectador entender um sistema complexo que ele tem, do que explicar como aquilo poderia ser possível no nosso mundo, entende? Eu acho que é mais por aí, é mais tentando fazer o espectador comprar aquela ideia, a questão toda, do que propriamente comprovar cientificamente, tipo, isso é possível. Eu acho que ele tá menos preocupado com isso. E cara, como você falou, é um filme de espionagem, tem muita homenagem ao James Bond ali. O Nolan é fã assumido do James Bond, já falou abertamente que tem vontade de um dia poder dirigir, e eu acho que ele não foi convidado ainda, ele resolveu fazer o filme do James Bond dele, de certa forma. Tem muitos elementos dos filmes do James Bond, e eu falo isso porque eu sou muito fã do James Bond, né? A gente vai falar aqui, mas você tem um M ali, o Kill tá ali, tem um humor que não é muito comum no filme do Nolan, que nesse filme até é um pouco problemático, não funciona alguma das piadas, mas tá ali. Ao tentar, de repente, emular esse universo do James Bond, ele se permitiu ser um pouco mais fora da realidade. Mas você sabe qual é o problema disso? O filme é mais Nolan que James Bond. E aí os elementos que entram no James Bond, na minha opinião, eles na verdade, eles contam
contra o filme. Entendi. Porque é exatamente dentro disso que eu tô falando. No filme do James Bond você já espera isso. Ele não tem medo de morrer, ele não... Mas também não tem nenhum filme do James Bond, por mais loucos que eles sejam, e ele já foi até pro espaço, vale lembrar, mas assim, por mais loucos que eles sejam, não tem nada que brinque com as realidades. A lei da física, sim, mas com a realidade, não. Nesse nível, aí a gente só vai comparar os filmes do Nolan. Eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente que eu falo isso, é o Nolan fazendo um filme de James Bond. A pessoa que viu o Tênis, a pessoa fala assim, tá, mas esse filme não tem nada a ver com James Bond. Tem gente que não vai ver essa associação. Pois tem elementos que sim, mas tem muita gente que também não vai ver essa associação. Então, cara, mas foi como eu falei, o Nolan eu acho que resolveu fazer, eu vou fazer o meu filme do James Bond. Tá certo. Porque se ele fosse fazer o filme do James Bond com a Bárbara Broccoli lá, ele não ia poder ter Não, de jeito nenhum. Não teria liberdade de ter as surtações que ele quisesse ter. De jeito nenhum. Porque é uma franquia que ele não pode mexer. Então ele resolveu fazer o James Bond dele. Você pode gostar do filme ou não. Mas eu acho que é muito por aí, entendeu? Não, se tem um filme que a gente pode dizer que é 100% Nolan, é esse filme. Esse filme é o filme mais Nolan do Nolan, eu acho. Maguinho, chegamos naquele momento maravilhoso do nosso cast, que a gente sempre faz. Nota para Tenet, de 0 a 5 queijinhos, e sua conclusão final sobre o filme, por favor. Bom, vamos lá. Cara, eu gosto de quase todos os trabalhos do Nolan, né? O Tenet tem uma ideia bem interessante, bem diferente, bem a cara dele, né? A gente tem momentos de ação bem maneiros, são bem legais. É uma prática dele, né? De ficar explicando muito o filme, né? A cada momento. Isso a gente tem em vários longas dele. E ele mesmo assim ainda fica confuso em algumas situações, mas eu acho que, assim como eu e como as pessoas que viram, nada que vai estragar o divertimento. A gente não pode esquecer que a gente não vai sair de filme do Nolan mais inteligente. Não, a gente tá indo pro cinema. Né? Eu acho que nada estraga o divertimento de ver um filme do Nolan. Só o vilão, que a gente já comentou, eu não curti muito a ideia dele. Eu acho que Tenet tem muito mais acertos do que erros, merece ser conferido com certeza. E eu coloco aí um filme ainda cheio de... Esqueci de falar isso, cheio de virtudes técnicas, um elenco que tá bem afiado, uma trama que é fascinante por ser muito confusa. Eu acho que o principal, quando você vai ver Tenet, os filmes do Nolan, e o principal ir ao cinema, é você suspender a descrença e simplesmente se divertir. Eu acho que Tenet é isso, né? Então eu dou 4 queijinhos pra Tenet. Boa, Maguinho. Eu gostei muito do filme, eu falei, óbvio, eu quero falar por que eu gostei, mas quando entra na questão dos personagens, tem algumas coisas que eu não gostei. Principalmente essa questão do desenvolvimento dos personagens que eu tava falando. Como o filme é pesado em elementos, toda hora tem elementos e esses elementos viram outras coisas e o filme tem vários set pieces, então aqui eles têm que roubar um negócio, aqui eles têm que invadir um lugar, aqui eles têm que descobrir alguma coisa, aqui eles têm que visitar alguém. Então, assim, não tem muito tempo para o desenvolvimento dos personagens. Além disso, isso é uma coisa meio comum também nos filmes dele. Como eu falei, é o filme mais Nolan do Nolan, mas personagens entram e personagens saem e você nem lembra direito quem são, pra que entraram. Exato. Depois, assim, é tudo tão rápido que você nem se incomoda muito, nem se importa muito o que eles foram fazer ali. E assim, eu tenho uma teoria que eu vi na segunda vez, eu vi duas vezes o filme, né? Eu acho que esse filme ele tem um excesso de personagens, mas mais do que isso, ele não precisava ter e muitos desses personagens podiam ser um personagem. Por exemplo, o Martin Donovan, ele fica claro que ele é um agente da CIA e é o cara que passa a missão, só aparece lá no início, não é spoiler, gente, também não entrega nada da trama, mas ele é só um cara que aparece no início, explica e fala a palavra Tenet e o sinal que você tem que fazer e tal. Sinceramente, o Michael Caine, que é o cara que é a mesma coisa que o Martin Donovan, só que dos britânicos, né? E a Clemence Posey, que é a cientista, eu fiquei pensando que eu acho que eles poderiam ser o mesmo personagem. Outro, Aaron Taylor Johnson. Eu falei que a primeira vez que eu vi o filme, eu me toquei que ele tava no filme só na terceira cena dele. Ele tá com uma bela de uma barba. Eu não sei. Eu não sabia que ele tava no filme. Então. Aaron Taylor Johnson é o Ives, né? É o militar. O Aaron Taylor Johnson e o Ramesh Patel pode crer, poderiam ser o mesmo personagem. Fato que eles poderiam ser. E eu talvez inclua aí que talvez todos eles pudessem ser o mesmo personagem de Robert Pattinson. Mas assim, eu não sei. Pra quê?
tanta gente e numa trama tão confusa, entendeu? Fora algumas questões aí do protagonista também, das motivações dele, mas enfim, isso eu vou entrar depois. Mas eu queria que, dentro dessa questão dos personagens que a gente ainda pode falar nessa parte sem spoiler, o que você achou disso tudo? Uma coisa que eu fiquei pensando após o filme, eu acho que esse filme teria, o roteiro desse filme teria, de repente, era uma participação do Jonathan Nolan, do irmão dele, que é bom de lidar com muito personagem. O Westworld tá aí pra que não me deixa mentir, né? Cara, realmente, tem muito personagem sobrando, tem personagens diferentes fazendo a mesma coisa, basicamente, né? Que foi como você falou, era só botar em uma cena, mover o mesmo personagem, né? E o filme, ele passa muito tempo se explicando, e até uma coisa que tem muito no filme do Missão Impossível, eu falei muito do James Bond, né? Que é ele explicar o plano. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então acho que o filme ele tem muito essa dinâmica de orquestrar, de explicar as coisas que vão acontecer, mas as relações dos personagens realmente são muito fracas. E relações até importantes dentro da trama não se justificam em muitos momentos, né? Você falou da motivação do protagonista. A relação dele com a mulher do vilão, por exemplo, é uma que chega a um ponto que começa a ficar um pouco forçado, sabe? Pra mim, assim, né? Não sei se você concorda. Eles têm um início ali, tem um porquê, mas depois de um ponto você já fica assim, cara, tem um início, o roteiro cria uma motivação, mas parece que o relacionamento deles não desenvolve muito, sabe? Ela tem os objetivos dela e tem os dele, mas parece que a coisa não anda muito, né? Eu concordo que tem esse problema de personagem, e o Nolan tem filme dele que trata muito bem dessas relações, né? Pô, a trilogia do Batman Cavaleiro das Trevas, por exemplo, essa questão dos personagens eu particularmente acho brilhante, assim, né? Até com personagens que teoricamente não são desenvolvidos, como Coringa, por exemplo, que eu acho que esse filme carece um pouco dessa questão, mas na pintura geral não é algo que tipo assim, atrapalha o resultado final do filme, mas torna o filme mais frio, assim, você se importa menos com os personagens, você não tá tão preocupado de repente se alguém vai morrer ou não vai morrer, você não tem esse apelo emocional, né, de se apegar ao personagem, mas eu acho que é um problema do filme, sim. Maguinho, agora que a gente já tá na parte de spoilers, o Felipe falou lá na parte sem spoilers que uma das coisas que ele sentiu falta foi o Jonathan Nolan, e eu acho que os melhores filmes do Nolan como roteirista, os melhores diálogos e tal, estão na parceria que ele faz com o irmão. Então o Felipe também falou... Porque o irmão dele eu acho que escreve melhor diálogo. Sim, sim. E os dois juntos são muito bons. Eu queria saber de você, assim, o que você achou do filme, agora que a gente já está na parte de spoilers, a gente pode falar melhor da trama. Você concorda nisso? Teve alguma coisa que você não gostou? Teve alguma coisa que... Me fala aí no geral, o que você achou? Bom, eu acho que de um modo geral, eu acho que o Tenet é o filme mais complexo do Nolan, em termos gerais, assim, né? Trabalha viagem no tempo de uma forma bem inventiva, da forma Nolan, né? Não podia ser diferente. A gente até discutiu isso no nosso grupo, do Tenet ser o grande filme da retomada, né? O blockbuster, para levar o povo ao cinema. A gente tá falando quem é crítico, mas a grande massa da população. E eu acho que nisso o filme falha, sabe? Eu acho que um blockbuster, ele pode ser complexo, sabe? Ele tem que saber entregar uma mensagem coesa, né? Interestelar, por exemplo, que eu gosto bastante, tem muita física envolvida, mas mesmo assim, quando você termina, ele te entrega uma mensagem que a minha sobrinha entende, de 12 anos. O Tenet, ele tem as pinças temporais, as catracas, que você ainda vai ser do filme bastante confuso, né? Eu acho que é uma forma bem inventiva e bem diferente de você contar uma história sobre viagem no tempo, onde a gente já conhece viagem no tempo há décadas, o cinema trabalha com viagem no tempo, ele apenas coloca o tempero Nolan e é uma forma muito legal, assim, você vai vendo como o filme se desenvolve, você mesmo não entendendo no decorrer, você vai comprando e você vai querendo saber como é que essa ideia se torna realidade no filme. É claro que o filme se passa no universo dele, né? Eu acho que eu queria só tentar explicar um pouquinho pra quem tá nessa de tipo, vou ver, não vou ver, é muito confuso. Eu acho que ele chega a um ponto que os diálogos ficam bem confusos, então pra entender o essencial desse filme, eu vou falar aqui rapidamente, né? Existe uma inversão temporal, né, que pode desencadear uma guerra no presente. O personagem que eu chamei de Denzel Washington Jr., né, que eu não lembro o nome dele, ele trabalha para evitar isso, né? Eu acho que ele rastreia uma munição invertida e descobre que o personagem do Kenneth Branagh as recebe do futuro. E as motivações do cara, que é acabar com o nosso mundo acionando a bomba ligada no
coração dele. Ele tem um câncer terminal. Essa motivação dele eu acho completamente bizarra, entendeu? Aproveitando que você tentou explicar o filme aí. Eu tentei. Nem você, ninguém consegue. Eu queria que alguém tentasse em 10 segundos. Eu tô andando de marcha ré, pô, aqui no cast, então... Pô, tá indo bem, cara, tá indo bem. Alguns ouvintes que moram fora do Brasil, às vezes eles veem os filmes antes da gente e tal, e no caso desse filme, esse filme estreou lá bem antes, lá fora, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, bem antes de estrear aqui. E alguns desses ouvintes pediram pra gente tentar explicar o filme nesse cast. Né? Fazer aquele resumão da trama pra explicar melhor e tal. Você foi muito pelo dos personagens, quem é o Sator, quem é o protagonista e tal, o que eles estão fazendo. Existem diversos milhares de vídeos na internet já explicando as linhas temporais do filme, quem é o Neo, o que é o Pincer Movement, né? Que trabalha, que nem a gente tá fazendo aqui no cast, cada um num tempo diferente. O que é entropia, enfim, tem vários. Se você procurar, e assim, isso só vai aumentar, cada vez mais vai ter mais vídeos tratando sobre isso. Aliás, todos os filmes dele tem muitos vídeos explicando teorias e tal. Mas assim, o que você, na minha opinião, precisa essencialmente entender, caso você já tenha visto, obviamente, você tá no spoiler. Se você não entendeu, eu acho que o que você precisa entender existe uma arma que veio do futuro e ela se chama algoritmo. E essa arma, o que ela faz? Ela é capaz de inverter a entropia, que é mais ou menos assim, os átomos dos objetos. Ela faz com que eles se movam de forma reversa. Então, conclusão, isso pode fazer uma realidade temporal se chocar com a outra. Se isso acontecer, é como se o passado e o futuro se chocassem no presente, fazendo com que tudo virasse um caos. É uma teoria, uma coisa louca, tal. Essa arma faz isso acontecer. Os cientistas que criaram essa arma, eles se tocaram do poder destrutivo disso, e para evitar que isso caísse nas mãos de pessoas erradas, separaram essa arma em 9 pedaços. E eles esconderam isso no passado, em diversos tempos diferentes. Estão comigo até aí? Até aí tudo certo. Perfeito. Aí que entra o plano do vilão, que é o Sator. Ele tem um câncer terminal, ele planeja destruir o mundo usando essa arma, e ele vai ativar isso no momento que ele morrer. Ele leva o mundo com ele. Ele morre e leva o mundo com ele. Por isso que os mocinhos da história, que são vários, aparecem em vários momentos, não é só o protagonista, eles não podem simplesmente dar um tiro na cabeça do vilão e matar ele, porque eles vão destruir o mundo. Então, no início, o Sator tem 8 dessas partes. E ele tá atrás da última parte para ele poder explodir o mundo e ser o último foda-se dele no mundo. É o clássico vilão do James Bond. E o filme é basicamente eles indo de um lado pro outro para tentar evitar que ele encontre essas peças e que ele finalmente consiga destruir o mundo e tal. É basicamente isso. Rapaz, então, sua explicação, você foi bem sucinto e explicou bastante coisa. Muito bem. Então, a gente quer falar muito do filme, dessa parte da trama, a gente só pode falar na parte dos spoilers. Então, vamos partir para os spoilers, Felipão? Vamos lá. Spoilers para Tenet, começando a partir de agora. I have been dying to tell you. You want answers? I want the truth! Olha só, óbvio que a gente vai falar um pouco da trama e tal, mas eu separei aqui alguns detalhes que eu não sei se vocês repararam no filme. Eu queria que vocês comentassem se vocês repararam isso ou se vocês não têm a menor ideia. Alguns são muito óbvios, a gente até já falou por aqui, e outros não tanto, eu pelo menos não tinha reparado, mas vale a pena a gente comentar. Pode ser? Aí vocês podem comentar à vontade. Tá bom, vamos lá. A palavra Tenet é um palíndromo, beleza, até aí todo mundo sabe, né? Mas também é a junção de 10 em português. A palavra ten é o número 10 em inglês, então você tem essa palavra em forma de palíndromo, formando Tenet. O número 10 ele está representado de várias formas e etapas na missão deles. É o tempo que eles vão ficar na cobertura da Sanjay Singh, né, do Sanjay Singh, que depois ele descobre que é a mulher dele, é a Priya. É o tempo que eles têm na missão final, né, no movimento Pincer. Cada um dos times tem 10 minutos, um no tempo normal, o outro no tempo contrário. 10 segundos é o tempo que eles têm para explodir o algoritmo antes da Cat matar o Sator. Depois que ele morre, ela joga ele do barco. Eles têm mais 10 segundos antes que o algoritmo exploda e destrua o mundo. Vocês tinham reparado isso? Cara, com toda certeza absoluta eu digo que não. Obviamente eu não tinha a mínima noção disso. E eu vou mais, cara. Eu acho que assim, esse cast está sendo fundamental para todo mundo, cara, ver esse filme, porque o nosso cast está sendo espetacular. Assim, eu tô saindo daqui, vou sair daqui. Vou ver o filme de novo. Vou ver o filme de novo, porque a gente está saindo aqui com umas ideias bem interessantes. Essa, por exemplo, é fantástica. Parabéns para o nosso âncora.
você vê que eu percebi que o nome do vilão, Sator, ao contrário, é o nome da empresa dele, Rotas. Rotas. E eu já tava me achando muito inteligente. Essa coisa do tem agora. Eu fiquei até sem graça de apontar isso aí. Aí segue o jogo. Aliás, falando nisso, Opera, quando eles dois se encontram, né, e o Sator e o protagonista, ele fala assim, você gosta de ópera? E na verdade a maneira que ele conseguiu para ter esse encontro foi porque o Sator comprou um quadro errado, falsificado da mulher dele, tem toda essa trama, Sim. né? É do Arepo, que foi o pintor que fez o quadro falsificado. Arepo é ópera ao contrário. Então já tá aí também essa questão. Não sei se você tinha reparado essa também. Não é essa não. Check 2. Mais Não. um. Olha só, Mais um. o time azul e o time vermelho. O Maguinho tá no time azul, que vai ao contrário, e o time vermelho vai pra frente, certo? Sim, É. perfeito. Mas isso não é só o time. O vermelho representa tudo que tá indo pra frente. Você tem vários figurinos, decorações. Quando ele entra no hotel, tem decorações em vermelho. Quando a roupa dela no carro, na perseguição, é vermelho. Pequenos objetos. O objeto na mochila do personagem do Neo, do Robert Pattinson, é em vermelho. Tem vários pequenos elementos escondidos nas cenas que são ou azul ou vermelho. E tá ditando se aquela cena que você tá vendo, ela tá ao contrário ou se ela tá indo pra frente. Você tinha reparado isso? Check 3. Não. Essa eu não tinha reparado assim, mas na cena que eles vão, quando eles estão no aeroporto lá, naquele lugar que ele luta contra Sim. o soldado reverso lá, a porta que ele vai entrar tá em azul e a porta que o Robert Pattinson entra tá Não, mas tem mas um nessa quadrado parte- vermelho. Isso, As luzes, né? Você vê muita questão da luz. Assim, nessa parte de reverso ou não, fica muito óbvio, e é claro que isso tira um pouco essas particularidades que tem no filme, que são geniais, torna o filme muito mais grandioso, que eles têm que estar com aquele... máscara, o respirador. Com a máscara, né? Isso é muito claro pra você ver em que tempo o filme tá, né? E você vê que é um elemento, Maguinho, que ele colocou meio que pra gente visualmente entender isso, né? Sim, e a explicação é muito boa também, né? Que os nossos pulmões, ele não trabalha dessa forma, né? Então você não consegue respirar. Essa ideia eu achei muito legal. Agora, também. você É sabe... simples e simpática. Esse detalhe era o meu próximo elemento, a respiração. O Nolan deu uma entrevista e ele explicou isso. Uhum. Em vez de respirar ar, ao contrário, você respira o quê? CO2, dióxido de carbono. Sim. Que é o sim, elemento que a verdade. gente expira, né? Expira, claro. Então, Não, excelente. essa é a grande questão. Bem inventivo mesmo. Então é por isso que você tem a máscara, que eu achei um detalhe que ele não fala ali, mas é um detalhe importante. Deixa eu dar sequência aqui pro último elemento. Estavam lá, se vocês repararam ou não. Esse aqui a gente já citou, tem várias referências ao filme do James Bond, das armas, né, as armas bizarras, ao plano de destruição do mundo, do vilão. O vilão muito James Bond, que aliás é russo, e grande parte dos vilões do James Bond são russos e soviéticos. Vocês tinham reparado isso? É dos Estados Unidos e Rússia pra gerar a Terceira Guerra Fria, Mundial. verdade. Todo filme de James Bond era isso. Na verdade, assim, se vocês procurarem as referências, são várias. Eu vou falar algumas aqui que eu, pelo menos, pesquei, mas, assim, como eu falei, tem vídeos na internet que deve ter só sobre isso. Em determinado momento, a gente vê uma cena de ação, uma bela de uma cena de ação, correria, não sei o quê, corta e ele já tá botando terno, tá com um terno elegante, tal, bem clássico, James Bond também. A cientista, que é a Clemence Posey, é uma referência ao Kill, né? O Felipe chegou a falar que tem o Kill, tem o M. O M deve ser o Michael Caine, porque é ele que paga as coisas, então o M... Cara, eu pensei que o M poderia ser a Priya também, sabia? Eu fiquei nessa dúvida. Porque, na verdade, ela... depois que você descobre que o protagonista é que mandava na coisa, ele precisava alguém patrocinando. E quem patrocina é o Michael Caine. Ele até entrega o cartão na mão dele. E é o agente britânico que inicia a missão, vamos dizer assim. Fala, é aqui que você precisa ir e tal. Filipão, pra você, o que não deu certo depois de tudo isso que a gente elogiou? Cara, o vilão, as motivações do vilão, esse grupo futuro que dialoga com o vilão. A gente conversando aqui, cara, talvez não precisasse ter um vilão esse filme, sei lá. Podia ser um paradoxo natural, não sei, eu tô viajando. Mas é porque o vilão do filme é tão ruim e o núcleo do vilão como um todo é tão ruim que, cara, tem uns diálogos ali pavorosos. Pô, no final, cara, o cara bota o capanga dele lá principal, que aparece bastante no filme. Que é um capanga bem James Bond também, gigante, careca. Exatamente. Bom, só faltava ser o dente de metal, né? E jogar o chapéu. O cara tá montando a bomba lá pra explodir, o cara bota o radinho pro vilão fazer o discurso final dele, sabe?
explicando por que ele vai matar todo mundo. É aquela cena que ele tá preso, que ele não consegue passar da porta, que ele vê um cara morto na frente dele, que é o Neo, né? Ele vê o detalhe da mochila. Cara, tudo relacionado ao vilão do filme eu detestei, assim. Como eu falei, o filme até o segundo ato dele dá uma caída, assim, um pouco por conta do vilão, assim. Me tirou demais, achei muito ruim. Essa questão do desenvolvimento dos personagens também é um problema, mas eu confesso que esse é um ponto que geralmente eu bato pesado em alguns filmes, mas nesse filme não me incomodou tanto. Né? Maguinho falou dessa cena aí, realmente, essa cena é bem bonita, Maguinho. Eu nem tinha pensado muito nela, mas ela fala, né, que eu voltei, eu falei, caralho, que bonito, cara, assim. Ela fala que ela... libertando, né? Não, pois é, e ela fala anteriormente, quando passa rapidinho um flashback, que ela viu uma mulher pulando do barco e o marido sumiu. Aí o cara fala, você não parece ciumento. Ela fala, não, eu senti ciúme da liberdade da mulher. Exato. Então, assim, pô, não tinha fixado, você falou agora, realmente, é bem bacana essa cena. O filme tem um tom explicativo, mas não tem como. O Nolan é muito criticado por isso, né, por tentar explicar muito. Tem que ser um filme compreensível, né? Até porque é um filme como a gente falou, é um filme de espionagem com uma teoria de ficção científica complexa, mas é um filme de entretenimento, acima de tudo, né? Uma outra coisa que me incomodou, cara, e esse trechinho que eu revi agora me fez entender melhor, porque a relação do protagonista com a Cat, né, com a esposa do vilão, eu falei, beleza, ele no início quer proteger ela e o filho, porque meio que ele que envolveu ela na história, né? Mas isso não se sustenta o restante do filme. Aí eu fiquei, porra, cara, isso não se sustenta. No início você entende, mas depois isso perde a força. Mas revendo o filme, cara, o protagonista, ele tem uma moral do Capitão América. Por exemplo, na ópera lá na Ucrânia, chega um ponto que ele fala, vou lá salvar a plateia. Eu não quero que as bombas explodam. Pois é, aí um cara fala, essa não é a nossa missão, ele fala, mas agora eu vou salvar os caras. Então ele vai lá e salva. Tem um outro momento do filme, caralho, agora me fugiu, que ele também toma uma atitude nesse sentido, de tipo assim, ele tem uma preocupação de, assim, ele é um assassino, ele é um agente secreto, ele mata o vilão que se precisar, mas ele tem essa moral do vou salvar a pessoa, sabe? Vou fazer, mas não quero afetar ninguém. É a cena na cena do avião. Não, é a cena do avião. Quando o cara fala, vão derrubar um avião, ele fala, porra, vai derrubar um avião? Aí ele fala, não é nada tão dramático. Ele fala, mas não pode ter ninguém dentro do avião. Ele fala isso Então ele tem essa moral do Capitão América, passou a me fazer mais sentido. Eu falei, ok, força um pouco ainda essa ligação entre eles, mas ele ter esse bom mocismo em outras situações faz com que essa preocupação dele com a mulher e a criança faça mais sentido. Foi um detalhe que eu peguei, mas na primeira vez, assim, é porque eu falei que eu só vi uma vez, porque eu não terminei de ver a segunda, mas, infelizmente eu não tive tempo. Posso pegar esse teu gancho aí? Porque, assim, claro. eu sou fã do Nolan, e assim, tudo que as pessoas reclamam dos outros filmes, eu não vejo. Quer dizer, depois de ver o filme 5, 6 vezes, eu começo a olhar e falar assim, realmente, né, ele precisava disso aqui. Só que, por exemplo, vamos pegar A Origem, que é o filme que muita gente compara com esse. Eu acho que esse filme é muito mais Amnésia, tá? Ele tá muito mais na linha do Amnésia do que no Inception. Mas eu entendo, é o grupo, é o time, e o número 2 é um inglês. Mas assim, por exemplo, na Origem, cada pessoa tem uma função muito bem definida na trama. A gente precisa daquelas pessoas ali, naqueles momentos, porque eles vão entrar na cabeça desse, eles vão entrar na cabeça daquele. E cada um tem uma função. Então, quando ele entra na cabeça do arquiteto, é óbvio que o lugar tem a ver com o personagem. É todo um lugar de um design bonito. Então, tudo tem isso, entendeu? Tudo é legal, assim, tudo encaixa. Tem vários personagens, mas todos encaixam na trama. Nesse caso, não. Mas essa questão eu vou falar mais dos personagens, mas assim, essa questão de salvar o mundo e ele ser o cara mais foda, né? Ele quer salvar e tal. Pra mim, é completamente injustificável perder tanto tempo tentando salvar a vida da mulher. Tipo, toda a cena da perseguição de carro, reversa, eles falam pra ele 500 vezes, cara, o que aconteceu já aconteceu. Você não vai evitar nada, não vai adiantar nada. E ele faz e não dá nada. Ele quase morre de hipotermia. Mas enfim, primeiro, o filme não vende esse sentimento dos dois. A única coisa que tem é, tipo, preciso encontrar o Sator. Como é que eu vou entrar e encontrar esse maluco? Pela coisa que ele mais ama, que é ela. Então, ela é um simples objeto pra ele entrar na trama. Depois a gente vê que a real importância da Cat é no final da trama, fica claro no final do filme. Mas ela fica um bom tempo no filme, assim, tanto que o Nolan literalmente dá um tiro nela. E eu achei que ela fosse morrer. Porque eu sou fã do Nolan e eu sei que ele trata muito friamente os relacionamentos amorosos nos filmes dele. Entendeu? Grande parte dos filmes dele, ele prefere matar a mulher
Eu achei que a Cat ia morrer nesse filme, porque ele sempre mata a mulher em algum filme. Em algum ponto do filme ele mata, como motivação pro protagonista. No Amnésia é assim, O Grande Truque é assim, Cavaleiro das Trevas é assim, A Origem é assim, Interestelar é assim. É óbvio que nesse filme ia ser também. E assim, os personagens, eles são praticamente, muito mais do que qualquer outro filme da filmografia dele, objetos. Eles são objetos para que aquela pessoa tenha uma motivação. O Max, que é o filho, a gente não sabe nada sobre ele. Absolutamente nada. E ele é a motivação para ela fazer o que ela faz. E vários outros personagens têm isso. Eu não sei qual é a motivação do protagonista. Eu não sei. Alguém dá uma missão para ele, beleza, eu posso morrer fazendo isso. Mas até ele descobrir que o mundo vai acabar, qual é a motivação dele? A trama, assim, desse filme, de todos os filmes do Nolan, a trama desse filme é a que mais abre possibilidade pra continuação. Até mais do que o Inception. Muita gente falou, né, que poderia fazer várias coisas de sonho e tal. Acho que esse filme abre... Dentro do filme tem muita coisa sobre isso. O Ives, o Aaron Taylor Johnson fala, se eu encontrar vocês de novo, eu vou matar vocês. Abre uma opção para uma continuação. O Neo fala pra ele, você vai me recrutar daqui a anos no futuro. Abre uma opção para uma continuação. Ele pode querer descobrir quem é que mandou essas armas pro Sator. Abre uma opção para uma continuação. Eles poderiam explorar essa ideia em diversos outros filmes. O conceito, né? Não dá ideia não, Marcelo. Não. Não dá ideia não. Não, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Mas a ideia podia ser explorada. Eu gostaria de ver isso em outros filmes. Porque ele tem um universo próprio, né, Marcelo? Sim. O Tenet é um universo. Tem muita coisa aí. Muita próprio, coisa. Sim. Agora, eu gostaria de ver esses personagens numa sequência? Não. Porque, assim, eu não achei eles minimamente cativantes. Era pra eu sentir alguma coisa, sabe qual é? Quando o Pattinson morre, ele se sacrifica no final, eu não senti nada. Você descobre que é ele, é ele. Mas você não sente nada porque você não sabe quem ele é. Você não sabe nada sobre ele. Aliás, o Pattinson é o personagem de exposição do filme, né? Ou ele não sabe o que tá acontecendo e ele pergunta, e aí tem um diálogo explicando, ou ele sabe tudo e aí ele explica o que tá acontecendo. Então, também, ele é simplesmente um objeto no filme, entendeu? Então isso foi a coisa que mais me incomodou. Se teve alguma coisa que deu errado, eu acho que não saber desenvolver os personagens dentro da trama foi um erro. Por isso que esse filme também pra mim não é um dos melhores dele, não é o que eu mais gosto, vamos dizer assim, o top 5 meu. Porque ele tinha potencial pela trama, mas infelizmente os personagens não caminham. Você sabe uma coisa que eu reparei na segunda vez, que eu achei bem legal? Quando eles estão a caminho do aeroporto, o braço dele começa a doer. E quando eles chegam no aeroporto, o braço dele começa a sangrar. Ou seja, ele tá perto da luta. Exato, claro. Da cena que vai acontecer mais pra frente. É tipo o retrovisor do carro deles, logo depois que eles roubam a peça lá do corpo de bombeiro, do nada o retrovisor parece quebrado. Aí quando o carro vem ao contrário e bate no retrovisor, o retrovisor que estava quebrado passa a ficar direito. Lembra disso? Tem uns detalhezinhos. Aquela sequência da ópera é excelente. Ali com 5 minutos de filme, o filme já tinha me pego, assim, né, de atenção. Na cena que ele é pego, eles vão para aquele lugar cheio de trem, o trem tá indo um numa direção e o outro trem na outra direção. Vocês repararam isso também? Sim, sim, com certeza. Então, esse é um elemento visual mais, como você falou, né? Não é tão sutil. Filipão, já chegamos aqui ao nossa conclusão. Quero te perguntar que nota você vai dar pro filme e sua conclusão final, por favor. Então, né, gente, eu escrevi um pouco sobre isso na crítica. Como é que essa questão do tempo é um tema que o Nolan gosta, né? E, cara, é um filme de entretenimento muito bom, funciona muito bem. Tô querendo descobrir um pouquinho de como foi feito, porque eu não consigo nem imaginar como muita coisa ali foi feita. Tem coisa ali que você fala, cara, como isso foi feito? Não faço ideia. Espero que com o tempo, com o making-off e afins, a gente consiga ter acesso a isso. Mas é um filme de entretenimento que funciona muito bem. Como eu falei, não concordo com essa questão do sentir, né? Você tem que entender a história, tem que entender aquela dinâmica ali, mas tem muito do sentir também, da emoção, da luta, né? Dos objetivos. E eu, como fã de James Bond também, pegando essas referências também, é sempre gostoso, né? Gostei muito do Tenet, filme entretenimento de primeira, faz pensar, fica na cabeça, filme para rever, de catar bastante elemento que vai enriquecer ainda mais a experiência. Depois desse cast, então, tem que rever. Tem que rever. Exato. Mas é um filme que tem seus problemas. Alguns por culpa do Nolan, por ser o Nolan, enfim. Eu vou ficar com 3 queijinhos e meio pra ter. Ah, aumentou. Eu falei. Aumentei. Eu falei que ia Rapaz, aumentar. mas sabe o que eu achei que ia aumentar? Essa revisão do filme.
Ainda mais agora que você sabe a história, que você tá se atentando a detalhes que passou. Nossa, passou muito rápido. Então, 3,5. Maguinho, antes só da gente ir pra parte de spoilers, deixa eu só te falar. O que você achou do trabalho dos atores? Quem mais se destacou pra você, por favor? Cara, então, eu falei que o elenco se sai bem na medida do possível, né? Os 3 principais estão bem ok, porque eles não são bem desenvolvidos. Mas os 2 coadjuvantes, né, que é a Elizabeth Debicki e Robert Pattinson, são ótimos, porque eles possuem momentos bem interessantes, dramáticos, e tem um quê de mistério. Eu acho que isso se destaca do protagonista. E o ponto baixo, com certeza, é o Kenneth Branagh, que tem uma atuação, né, não por ele, né, um ator e diretor super consagrado, mas o roteiro e aquele vilão básico, clichê de filme de James Bond dos anos 80 é muito claro e óbvio ali. Mas eu acho que o elenco se sai bem naquilo que a gente já comentou, né? Eles estão ali para fazer a história andar, né? E não a gente saber do passado deles. Mas no contexto geral, tão bem, na medida do possível, tão ok. Minha conclusão. O que eu falei antes foi a minha conclusão, né? De todos os defeitos. Tem coisas que eu não entendo até agora. Eu já vi o filme 2 vezes. Eu, obviamente, não vou ver a terceira agora. Em algum momento eu vou ver, mas enfim, acho que tem coisas legais. A gente nem falou de uma das coisas mais legais, que também não é pra se falar, é pra se ver, que é a cena do terceiro ato, da batalha, da guerra, e tem várias peças acontecendo, tem gente ao contrário. Às vezes você vê o personagem do Robert Pattinson, ele tá ao contrário, o time dele tá todo ao contrário, mas a gente vê ele indo na direção normal, né? E a gente sabe que ele tá ao contrário. Toda essa lógica de que funciona o personagem dele, essa cena da batalha é maravilhosa. É maravilhosa. Tem uma hora que eles atacam um prédio e eles atacam ao mesmo tempo. E o prédio, ele cai, ele é demolido e ele é reconstruído de novo. Quer dizer, ao contrário, ele é reconstruído e depois ele é demolido. Então, eu sinceramente não tenho ideia como eles fizeram algumas cenas desse filme, mas funciona demais. Acho até que as cenas de batalha desse filme são melhores do que a do Dunkirk. No geral, o filme é muito legal. É o que eu falei, eu gostei muito da história do filme, eu tenho problemas com os personagens desse filme. Acho que pra mim é muito claro. Primeira vez eu dei a nota que o Felipe deu, e agora eu vou dar a nota que o Maguinho deu, que é 4 estrelas. Depois de ver a segunda vez e depois de todo esse debate, eu acho que o filme merece, mas os defeitos não apagam os grandes méritos do filme, e isso é uma coisa que o Nolan ainda tem que equilibrar, sim, e ele costuma fazer isso muito bem. Então eu vou dar 4 queijinhos também. Filipão, quero agradecer muito a sua participação. Você fez o cast com a gente do Nolan lá, né? Do Clash, porque você é um cara que fala a verdade. Se o filme é bom, você fala. Se não é, você fala. E incomoda, né? Às vezes é doloroso. Mas eu queria te agradecer, queria que você deixasse seus contatos também. Cara, um prazer, né? Não poderia ficar de fora do cast de Tenet, não poderia. Certamente a gente vai discordar em alguns momentos, vai concordar em outros. Isso que é o bacana, porque algumas coisas que vocês falam, por exemplo, você falou, aumentou sua nota. Muito também devido ao que vocês disseram, sabe? Então vocês abrem meus olhos para algumas coisas e tenho certeza que em algum momento devo ter aberto os olhos de vocês também para alguma coisa que não tenha chamado a atenção. Então, isso é o que tem de melhor, cara. Mesmo quando eu não concordo, é bom, sabe? Uhum. E isso é o melhor de conversar sobre o que a gente gosta, é isso. É poder dialogar, concordar, discordar e todo mundo terminar dando risada depois. Isso é o que mais vale. Mas, pessoal, estou nas redes sociais como Felipe Fernandes, no Facebook, como FG Fernandes no Letterboxd. Quem quiser conversar sobre Tenet, deixar suas teorias, trocar essa ideia, só me procurar. Será um enorme prazer conversar sobre esse filme e sobre qualquer outro filme, né, que nós possamos conversar. Então fica aí meu recado e agradecer o pessoal do Ratos, nossos assinantes, pela audiência de sempre. Grande abraço, galera. E vale lembrar também, obrigado, Filipão, mais uma vez, vale lembrar que tem a crítica do Filipão do Tenet lá no nosso site, você pode entrar lá e conferir. Maguinho, sem entrar ainda no que a gente achou do filme, por que Tenet, mesma pergunta que eu fiz pro Felipe, por que Tenet é um dos filmes mais esperados de 2020? Principalmente tem o nome do Nolan, né, um dos grandes diretores, uma filmografia, um modo de filmar único, né, muita gente que gosta, muita gente que não gosta, mas é um diretor que tem um trato com a complexidade muito acima da média, né, é um filme que fala sobre lei de física, a gente comentou, termodinâmica, entropia, retrocesso de tempo,
tempo. Eu acho que ele transforma tudo isso em um cinema muito particular, um cinema inventivo, sempre caprichoso, Sim. Original em seus roteiros, traz uma experiência sempre nova e única. Então você gostou do filme? Gostei bastante, gostei até mais do que eu achava que gostaria, entendeu? Porque eu entendi mais do que eu achava que entenderia. Boa. Deixa eu te falar, era uma das suas expectativas desse ano também? Eu lembro que nós fizemos o cast em janeiro, final de dezembro, e o Tenet estava nas expectativas de todos nós que fizemos o cast. Com certeza. Muito bem, gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e... Sim! Alguém tá confuso aí? Nossa, eu fiquei muito.